Boa tarde, Pipoca. Oi, Tudo bem? já te pus aí como assistente, já Pode viu? deixar. E aí? Vamos aí, né? Devagar e sempre. É, aula à tarde, fazia muitos anos que eu não dava aula à tarde. Nossa, essa semana a gente tá tendo uma maratona de aula. É. As últimas vezes que eu dei aula à tarde foi no SEMI do ângulo na Sergipe. Eu queria me enforcar. Ai, eu fiz Anglo Sergipe, mas não foi uma boa experiência em relação aos colegas de sala. Assim. As professores, não, assim, Não, as pessoas são iguais, da manhã, da tarde, da Tamandaré, tudo igual. Mas o perfil de aluno do SEMI da tarde na Sergipe é difícil. não, eu fiz de manhã. Eu fiz de É, de manhã. manhã era um pouco melhor, hein? Você imagina à tarde. Eu passei umas experiências bem ruins lá, assim, de preconceito, Ah, é. É um pouco sim mesmo. de umas coisas que não é da minha realidade. Não sei se é da realidade de alguém, mas enfim. É. Mas, último ano que eu fiz lá, depois eu fui pro Vetor, né? Tinha entrado um professor de física que eu particularmente gostava muito, assim. Quem Chamava é? Márcio. Mas, Márcio? mas era um professor que tem regularidade com vocês, não era jovenzinho, não. Ele veio pela Somos, quando a Somos comprou o ângulo, e Ah, tá. uma empresa carioca, eu não sei se ela comprou primeiro essa empresa carioca, como foi aí o trâmite, mas ele veio. Mas eu já falei dele para o Pimenta disse que o conhece, que trabalhou com ele. Eu sei que ele é paulista, mas ele também dava aula nessa rede de cursinho no Rio de É, Janeiro. porque a Somos foi comprada pela Cogna, não, pela Croton, que tem um monte de universidades, Sim. e o conglomerado todo educacional agora chama Cogna. Então, mas isso foi antes da Croton comprar a Somos. Foi Ah, quando a Somos comprou a editora Abreu. tá, entendi. Entendi. David, não está aparecendo, pelo menos para mim, ninguém para ser aprovado. Não, eu já admiti o bigodão. Não, não, é que tem gente no grupo mandando, falando que, tipo, pra aceitar. Aí eu só. Então, eu tenho minha listinha aberta aqui, não tem ninguém. Não É, aparece, pelo menos. ó, Não sou eu de co-host, tá a Bia Rede de co-host. que beleza. Claro que para mim não ia aparecer. Ah, tá. É, tá a Bia mesmo, acho que pulou na hora que eu fui. Agora foi, não foi? Foi, agora foi. Agora É, aparece, pessoal. eu vou tirar a Bia. Como é que tira? Não sei. Deixa a Bia, não. Deixa? Me ajuda também. Então tá bom. Tá bom. É isso aí. Vamos lá. Obrigado, Samuel. Feliz Dia dos Professores, professor. Forte abraço. Ô, Felipe, muito obrigado. É mesmo, eu nem Os lembrei. professores, professor do Bigodão. É. Pô, vocês não parabenizaram nenhum professor de manhã?
Oh, como assim? É, a Juliana te parabenizou. É que E o não dava pra Hugo mandar também. É que não dava pra mandar mensagem naquele grupo, professor. Ah, tá. Entendi. É isso aí. É isso aí. Tá rolando aí nas redes sociais várias felicitações. É isso aí, é isso aí. Vamos lá, vai. Vamos brincar desse negócio aqui. Share. Eita. New share. Estamos aí? Sim. Beleza. Então vamos lá. Aí eu tenho uma barra aqui embaixo. Vocês não veem essa barra que eu estou fazendo aqui, não, né? Que eu estou mexendo. Barra. Não. Que tem more, play, new, participante, nada, é uma barra preta. Não, Ela me não. atrapalha. Bom, então vamos lá. Bom, mais uma aula de estática, já que a aula passada foi estática do ponto material, agora a gente vê a chamada estática do corpo extenso, tá? Bom, logicamente que a gente sabe que o estudo da estática vai trabalhar com o corpo em equilíbrio, chamado equilíbrio estático mesmo, mas um corpo extenso, ele tem duas maneiras de sair do equilíbrio. Ele pode sofrer uma rotação e pode sofrer uma translação. Tá? Bom, mas para a gente poder estabelecer quais são as condições do equilíbrio do corpo extenso, a primeira delas é lógico que é a resultante das forças tem que dar zero. E a resultante das forças dando zero impede com que o corpo sofra uma translação. Agora, para que um corpo extenso não entre em movimento na rotação, por exemplo, ó, eu pego essa caneta aqui, ó, eu tenho que arrumar um jeito de deixar essa caneta equilibrada aqui. Opa, Lelê. Opa, pronto. Eu arrumei um ponto de equilíbrio. Então, existe uma condição para que esse corpo permaneça em equilíbrio e não sofra uma rotação. A mesma coisa que acontece com uma porta, quando você abre a porta, fecha a porta. A porta não sai andando porque a resultante das forças é nula. Mas existe uma outra grandeza física que vai associar a isso. Então, antes da gente dar as condições de um corpo que esteja em equilíbrio, eu vou apresentar para vocês, vamos descer um pouquinho aqui, uma grandeza física importante chamada momento de... Ai, que feio. A minha internet voltou faz 10 minutos. Momento de uma força. Porque eu não estou... Hoje eu estou em território praiano. Estou no Guarujá. E como pobre dá azar, já nublou o tempo, logicamente. Dureza. Bom, momento de uma força também chamado por aí por torque, tá? Bom, nós vamos representar o momento de uma força desta forma aqui, ó. Momento
de uma força, mas vai ter que ser em relação a um ponto que nós chamamos de polo. Eu vou representar por O aqui e depois a gente mostra para vocês o que é. Bom, o que é o momento de força? Vamos, se a gente for pegar numa maneira do dia a dia nosso, Bigodon, quando você quer abrir uma porta, você põe a mão ou aplica uma força perto da dobradiça ou põe a mão na maçaneta? Na maçaneta. Muito bem, garoto esperto. Se vocês fizerem essa experiência, vocês vão ver que se você colocar a mão, aplicar uma força perto de de uma dobradiça, você vai ter que aplicar uma força muito maior para você rotacionar a porta do que se você colocar na maçaneta, que está uma distância mais longe possível da própria dobradiça. Então, existe uma grandeza física que relaciona exatamente essa facilidade de você rotacionar um corpo. Essa grandeza é o que a gente chama de momento de uma força. Tá? Então, nós vamos mostrar como é que nós calculamos e aí estabelecemos as condições para que um corpo extenso permaneça em repouso. Tá bom? Bom, vamos imaginar aqui, então, que eu tenha, por exemplo, um ponto que pode ser aonde essa barra pode ficar em equilíbrio, ou um ponto de apoio, tá? Normalmente nós chamamos isso de polo, ou também chamado de ponto de equilíbrio. Tá certo? Tudo bem? Bom, muito bem. Se eu aplicar uma força aqui nessa barra, a tendência é ela fazer o quê? Ou ela rotacionar para cá, que seria no sentido anti-horário, ou rotacionar para cá, que seria no sentido horário. Até aí tá tudo bem? Bom, muito bem. Vamos aplicar, por exemplo, uma força. Aí eu vou seguir a figura da apostila. Que eu aplicasse uma força que eu chamei, no caso aí da apostila, de F2, e que o ponto de aplicação da força ou a linha de ação dela, olha, isso aqui é a chamada linha de ação dela, ou o ponto de aplicação, quer dizer, eu estaria aplicando essa força aqui para cima, segurando e aplicando assim para cima, que estivesse, por exemplo, a uma certa distância D, que nós estamos chamando de D2, e essa D2, o nome que nós damos, é normalmente chamado de... Opa, Lelê! Ô, Lelezinho! Nós chamamos de... Ó o nome. Braço da força. Tá? Muito bem. Se você olhasse para essa força F2, você poderia imaginar que essa força faria com que essa barra rotacionasse. Olha a Bia Rede pedindo para entrar. Ela é a co-host e ela pede para ela mesma se autorizar a entrar. Olha essa menina. Deve ter caído, né? Muito bem. Então, você imagina que essa força F2 aplicada na barra, ela não faria com que a barra tivesse esse movimento no sentido anti-horário, perdão? Concorda ou não? Ou eu aplicasse aqui por baixo, ou puxasse ela aqui, ela não teria esse movimento aqui? Portanto,
essa força seria capaz de rotacionar a barra. Você pode olhar isso aqui, imagina que isso aqui pode ser até uma porta, que pode girar de duas formas, você coloca o eixo no meio, tá? Bom, muito bem. Eu também poderia aplicar uma força F desse jeito aqui, ó. Essa força eu estou chamando de F1. E que ela também estaria, o ponto de aplicação da força, ou a linha de ação que passa por ela, por exemplo, poderia estar a uma distância D1 do polo, do ponto de equilíbrio. E isso daqui nós também chamamos de braço da força. Certo? Da força. Bom, aqui, essa força F1 faria o que com essa barra? Que ela rotacionasse nesse sentido aqui anti-horário, não é verdade? Muito bem. Isso aqui, por exemplo, é uma gangorra. Todo mundo aqui, quando foi nenezinho, brincou de gangorra. É ou não é? E se ficasse em equilíbrio, para ela ficar na horizontal, dependia do quê? De dois fatores. O primeiro, a força que você estaria fazendo de um lado da gangorra. Por exemplo, no caso, seria o seu peso. Mas também dependeria da distância do ponto de aplicação da força em relação ao eixo de rotação. Certo ou não? Então, você tem dois fatores, o valor da força e essa distância. Então, atenção, nós representamos momento da força F2 em relação ao polo O. Essa grandeza física, ela é calculada pelo produto da força vezes a distância do ponto de aplicação da força ou a sua linha de ação em relação ao eixo. Característica importante, qual é? Essa força, ela tem que ser perpendicular à barra. E a linha de ação passa pela perpendicular. Porque se eu tiver uma força inclinada, eu posso decompor essa força numa direção que seria horizontal, que se ela está a uma certa, ela está na mesma linha de ação do polo, ela não vai causar rotação, concordam? Agora, ela tem que ser uma força perpendicular à barra. A linha de ação tem que ser perpendicular ao polo, que pertence à barra. Então, na decomposição do F2, por exemplo, se eu tivesse uma força desse jeito aqui, ó, que eu não vou desenhar, eu só vou colocar aqui, ó. Não é para desenhar isso aqui, não precisa copiar. Se eu tivesse uma força desse jeito aqui, ó, eu teria que decompor essa força em duas direções. Esta força aqui, que está na linha de ação do eixo, não causa rotação, portanto, essa força não causa momento. Mas, então, a decomposição dessa força na direção normal, que é que causaria a deformação, a rotação. Então, na hora que eu tiver umas encrenquinhas e vai ter uns probleminhas encrencadinho, eu tenho que decompor isso, porque só vale a componente normal, perpendicular ao apoio, à barra. Ok? Muito professor, bem. A Bia Rede perguntou no chat se o polo é o ponto material ou de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, melhor, tá? Porque as forças não concorrem nesse ponto. É o eixo de rotação, pode ser também, tá bom? Bom,
E eu também posso calcular o momento da força F1. Também em relação ao polo, que é o eixo de rotação, é o ponto de equilíbrio. Então, seria dado por quem? A mesma coisa. O produto da força F1, ou seja, o ponto de aplicação ou a linha de ação dela até o polo, multiplicando por essa distância D1 aqui, tá? Momento é uma grandeza física vetorial, tá? Mas nesse momento aqui que nós trabalhamos, não há necessidade. Então, ela acaba virando uma grandeza física escalar. Agora, a força azul não causa um movimento na direção, no sentido horário? A verde não causa um sentido anti-horário? Como nós vamos dar um tratamento escalar, é comum nós darmos um sinal, é uma regra. Mas não é uma regra que não é uma regra assim. Você pode fazer o que você quiser. Normalmente, a gente adota, quando é no sentido anti-horário, o momento da força a gente considera como sendo positivo. Tá? Então, ó, F1 puxaria esse corpo no sentido anti-horário, perdão. Tá? Então, o momento de F1 seria um número, um cálculo positivo. Já F2 daria uma rotação no sentido horário. E aí a gente adota o momento como negativo. Isso é uma referência, um referencial. Se você mudar, não altera nada os valores, viu? Daquilo que você vai calcular. Tá bom? Tudo bem até aí? Tá? Então, para você ver como ela rotaciona, você só olha para ela em relação ao polo e esquece o resto. Então, F2 faria isto daqui com essa barra e o F1 faria isto daqui com a barra. Correto? Tudo bem até aí? Muito bem. Portanto, estamos prontos para estabelecer as chamadas condições de equilíbrio de um corpo estático. Então, a primeira condição é, logicamente, que a resultante das forças que agem na barra tem que ser zero. Tá? Puta que pariu. Oh, desculpa, gente. O saco, meu. Segunda condição, qual é? A somatória, ó. Olha o símbolo de somatória. Somatória do momento das forças que são aplicadas no corpo em relação ao polo deve dar zero. A somatória dá zero. Logicamente que quando você tem só duas forças, o momento de uma é igual ao momento de outra. Porque se esses momentos forem iguais, o corpo não sofre rotação. Então, quando é que a gangorra fica na horizontal? Quando o momento desse lado for igual ao momento desse lado. Considerando o valor da força e a distância que separa até o polo. Tá? Vocês vão perceber que, às vezes, eu vou fazer um exercício que, às vezes, a gente considera só a linha de ação. Tá? Mas, normalmente, tem que decompor a força mesmo. Tá? Mas reza, porque esses exercícios de decomposição, eles não são lá muito pedidos no vestibular. Os vestibulares antigos, sim, hoje em dia não. Tá? Mas, de qualquer forma, então, baseado nisso, atenção, estava passando desapercebido.
Análise dimensional disso. No Sistema Internacional de Unidades, o momento de uma força, qual será a unidade? Fazendo análise dimensional no Sistema Internacional. Newton-metro? Newton-metro? Tem nome Newton-metro? Não. Ah, professor, mas Newton-metro é a unidade de trabalho, né? E aí é Joule. É, lógico que é. Só que como é uma grandeza física associada ao equilíbrio, tá? Ela não, a gente não costuma chamar de Joule nem relacionar ao trabalho. Mas, por exemplo, ó, na automobilística, alguém já deve ter escutado falar, nossa, o torque daquele carro é maior do que o torque do outro carro. Quando o torque é maior, a relação da transmissão com o eixo cardan, que a gente chama, que é o eixo que faz com que a roda rode, ela tem uma dimensão correta. Então, para você aumentar o torque, aumentar o momento e, portanto, aumenta a força de rotação. Mas isso é história para quem vai fazer engenharia mecânica automobilística, que não me parece ser o público neste momento da sala. Certo? Tudo bem? Bom, então, a aula, nós vamos começar a fazer alguns exercícios. Alguns são mais difíceis, outros são mais fáceis. Não se preocupe muito com esse assunto, tá? Eu vou começar fazendo o primeiro exercício da PUC, que El Bigodon já deu a resposta. Diz assim: podemos abrir uma porta aplicando uma força F em um ponto localizado próximo à dobradiça, figura 1, ou exercendo a mesma força F em um ponto localizado longe da dobradiça, figura 2. Sobre o escrito, é correto afirmar que a porta se abre mais facilmente na figura 1. A figura 1 é a da dobradiça, certo? Não. A porta abre-se mais facilmente na situação da figura 1, porque o momento de força aplicado é menor, certo ou não? A primeira parte já disse que está errado, né? Errado. A porta abre-se mais facilmente na situação 1? Não. A porta abre-se mais facilmente na situação 2? Opa! Porque o momento de força aplicado é menor? O momento depende da força e da distância. Quanto maior a distância, maior o momento. Portanto, essa está errada. D. A porta abre-se mais facilmente na situação da figura 2, porque o momento de força aplicado é maior? Tá bonita essa, né? Vamos só ler o E, acho que é uma besteira. Não há diferença entre aplicarmos a força mais perto ou mais longe da dobradiça. Ah, tá bom. Pois o momento F independe da distância. Tchau. Ana Alves chegou. Ana Alves. Então, a resposta boa seria qual mesmo? A D, não é? A D. Muito bem. Muito bom. Vamos lá. Vamos fazer a segunda. Aqui eu já fiz umas coisas aqui, já vai atrapalhar. Eu vou melhorar isso aqui, para depois ficar bonito, né? Cadê o meu cursor? Onde ele está? Está aqui. Será que eu não consigo? Consigo. Bonito. Bonito. Vou pôr a questão 3 aqui. Bom,
Vamos olhar essa questão. Essa questão é um pouco delicada, porque ele vai falar da linha de ação, tá? Então, prestem bem atenção. Três homens tentam fazer girar em torno de um pino fixo, O, uma placa retangular de largura A e comprimento 2A, que está inicialmente em repouso sob um plano horizontal de atrito desprezível. Coincidente com o plano do papel. Eles aplicam as forças FA, FB e FC, que diz que é 2FA, nos pontos A, B e C, correto? Representados na figura. Designando, respectivamente, por MA, MB e MC, as intensidades dos momentos dessas forças em relação ao ponto O, é correto afirmar que... Então, ó, imagina a figura que eu vou fazer aqui, ó. Ela é assim, não é? No plano do papel, tá? Deixa eu ver se eu me acho aqui. Muito bem. O cara aplica uma força aqui. Você concorda que ela vai rotacionar? Que seria o FA. Aplico em B. Vai rotacionar. Ó, a força é para cá, hein? E em C? Ó. Esse papel mole aqui. E em C? Você acha que vai rotacionar? Então, você já percebe que aqui em C, o que acontece aqui em C, hein? O que eu posso falar do momento da força FC em relação a O? Que é nulo? É nulo. Por que é nulo? Porque a distância entre o ponto de aplicação da força e O, nessa distância que a gente chama de perpendicular ou da linha de ação, não existe. E, portanto, não existe momento de força. É você segurar aqui, imagina a porta, você segurando na maçaneta e fazendo uma força na maçaneta desse jeito aqui, ó. Na direção aqui mesmo, ó. Eu puxando para cá. O momento é o que rotaciona. Não é translação, tá? Então, você puxa aqui, ó, não haverá rotação. O momento é zero. Agora, e o momento de FA? Vai acontecer o momento de FA em relação ao ponto O? Vai. Olha a linha de ação aqui, ó. Olha onde está a linha de ação. É isso que é importante, hein? A linha de ação, ela é perpendicular aqui bem ao eixo. Quanto é que é a linha de ação aqui, ó? Quanto que vale essa distância? Vale A? Portanto, é FA vezes Azinho. Quanto é que e a linha, a Larissa entrando? E a linha de ação de B? Em relação à perpendicular que passa por O. Quanto que é? Não é A também? Portanto, o momento de B em relação a O é FB vezes A também. O que nós temos que considerar? Que é a linha de ação que conta em relação ao plano onde está o eixo. Portanto, que resposta que eu poderia dar? Eu poderia escrever que o momento de FA é igual ao momento de FB, que em relação a O,
que é o quê? Maior que o momento de FC em relação a O. E, portanto, qual seria a alternativa boa? Seria a alternativa A. Esse problema, ele te dá essa ideia de que o que conta ou é o ponto de aplicação, onde está a força, ou a distância da linha de ação que passa pela força e o eixo, que tem que ser sempre perpendicular. O que conta é essa distância aqui, onde passa a linha de ação. Vocês vão perceber que eu vou... mais para frente nós vamos ter alguns exercícios que vocês percebem exatamente a linha de ação como dá certo, tá? Por enquanto, segura a bronca. Ok? Vamos ver o terceiro. O terceiro é bonitinho, hein? Tem algumas coisas... Nos próprios exercícios, a gente vai pegando a maninha. Henrique P. Raised Hand. Oi, professor. Eu fiquei com uma dúvida nesse exercício. Tipo, o plano de ação é a mesma linha do ponto, né? É horizontal. A linha de ação é a linha que passa para onde está aplicada a força. Tá? Que tem que ser perpendicular pelo plano onde está o ponto O de equilíbrio. Esse é o braço. Tá? Esse é o braço sempre. Tá bom? E pelo fato da força C não estar perpendicular, ela é nula. Exatamente, porque qual é a distância do ponto de aplicação dela ao eixo? Se ela tivesse aqui em cima, tudo bem, seria essa distância aqui, que você está vendo aqui, tá? Imagina se FC tivesse aqui. Daria rotação? Sim. Agora, aqui em cima do eixo, não. Só você colocar a mão na dobradiça e ver se você consegue rotacionar a porta. Beleza, Henrique? Beleza. Entendi. Valeu, professor. Vamos ao terceiro, também da FUVEST. Entrou um... Quem não sabe o nome desse carro aqui, ó? Que entrou aí. Não entrou para vocês? Não apareceu? Não. Ah, não? O Bigodão falou que aparecia quando entrava esse negócio aqui, a outra vez? Teve algumas Foi só vezes. aquela vez, né? Ah, tá. Agora não mais. Então tá. Vamos lá. Diz assim, ó. Isso aí é uma gangorra. Uma prancha rígida de 8 metros de comprimento está apoiada no chão em A e em um suporte P, como a figura. Uma pessoa que pesa a metade do peso da barra, tá bom, vou escrever, ó. Vamos chamar de P. Peso da barra. Vou chamar de P. E eu vou chamar peso da pessoa. Ela é a metade do peso da barra, P sobre 2. Fechou? Muito bom. Começa a caminhar lentamente sobre ela a partir de A. Então, tem uma pessoinha aqui, ó. Tá lá, 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 tá andando, bonito, bonito. O que vai acontecendo, hein? O que você acha? Vai chegar um momento que a barra vai fazer isso aqui, não vai? Concorda ou não? Ela vai andando, é aqui de equilíbrio. Quem já não brincou na tauba? Na tauba, na construção. Quem já não brincou no terreno baldio? Ah, não brincaram no terreno baldio. Nunca jogaram uma bolinha de gude no terreno baldio. Nunca fizeram uma guerra de mamona
no terreno baldio. Por isso que vocês são crianças infelizes. Porque vocês só querem estudar para entrar, para ser médico. Para ser médico, eu teria que ter guerra de mamona, ter brincado de mãe da rua, ter brincado de polícia e ladrão de noite, ter jogado bola descalço no chão e arrancar o tampo do pé que você chutou o chão. Isso era bonito, gente. Ter um ralado no joelho que é eterno, nunca sabe. Nunca descer uma rampa de carrinho de rolemã, feito no braço ali. Ó. Bom, não tinha nem serrote para fazer o carrinho de rolemã. Muito bem. Pode-se afirmar que a prancha desencostará do chão em A quando os pés dessa pessoa estiverem à direita de P e a uma distância desse ponto aproximadamente igual a... Os caras poderiam ter chamado, em vez de P, podia chamar outra letra, né? Porque P de peso confunde com P de peso, né? Vamos arrumar? Vamos ser rebeldes. FUVEST. Estamos trocando P pela letra O. Então, você troca no seu enunciado. Pronto, para a gente não confundir. Vocês entenderam a pegada do exercício? Então, ele vai andando, vai ter uma hora que ele vai chegar num lugar. Quando ele chegar nesse lugar, o que vai acontecer? Então, de uma maneira bastante humilde, puta que pariu. Brincadeira. Às vezes dá uns pau. Tá dando pau. Não vou fazer. Então, vocês vão me perdoar. O que vai acontecer? Eu vou reproduzir essa figura aqui, ó. Aqui estaria o chão. Na verdade, o que vai acontecer? Essa barra vai ficar, por exemplo, sair do chão, né? Então, você pode considerar a barra, por exemplo, quando ela estiver na horizontal, por exemplo. Ó. E quando é que ela vai ficar na horizontal? O que vai acontecer? Quando a pessoa estiver num certo lugar aqui, aplicando uma força aqui para baixo. Concordam? Esse seria o peso da pessoa. Aí ela perde o contato aqui com o ar. Beleza? Agora, para ela ficar em equilíbrio nessa condição, eu tenho que considerar o quê? Aí vem a primeira novidade da aula, prática. Eu preciso considerar o peso da barra. E onde é que nós colocamos o peso da barra? A força-peso é localizada no chamado centro de gravidade dos corpos, também conhecido como ponto G. Aquele ponto G que vocês pensaram agora, na cabecinha de vocês, que são uma cabecinha assim meio, como diria, maliciosa, é esse ponto G que eu estou falando mesmo. E no caso dos corpos, a gente chama centro de gravidade. Onde é o centro de gravidade? Se for uma barra retangular homogênea, é exatamente aonde? Na metade. Se for um quadrado, é no centro, no encontro das diagonais. Se for um retângulo, é no encontro das diagonais. Se for numa circunferência, numa esfera, é no centro da esfera. Se for numa peça triangular,
é no encontro das bissetrizes. E o encontro das bissetrizes, por exemplo, num triângulo, divide a altura em 1/3 e 2/3. E aí, ali é o centro de gravidade. E aí, antigamente, a gente dava esse assunto no ensino médio. Calcular o centro de gravidade de uma peça assim, ó. Tenta calcular o centro de gravidade de uma peça assim. É punk, né? Puta, é uma baita de uma confusão, são equações, mas assim, é trabalhoso, é um serviço braçal, mas que hoje em dia a gente nem mais trabalha com isso, tá? O que é que você tem que guardar nesse momento? Que o peso da barra estará exatamente aonde? Na metade da distância. Bem na metade da barra. Correto? Muito bem. O que vai acontecer nesse momento? Você concorda que essa força aqui rotaciona no sentido anti-horário? Que é o peso da barra? E o peso da pessoa pisando aqui não rotacionaria no sentido horário? A somatória desses momentos tem que dar quanto? 0. Ou simplesmente só são duas forças? Igual às forças. Eu vou montar para dar 0, tá? E depois vocês vão perceber que vocês começam a criar mais habilidade, é só guardar. A única coisa que nós temos, essas forças são perpendiculares. A gente só tem que entender pela figura. Essa distância aqui eu estou marcando vale quanto? 4 metros. Certo? Porque ele está exatamente no meio. Então, portanto, qual é a distância do PB até o eixo de rotação, ao meu ponto O? Quanto que vai valer essa distância? Pela figura. 1 metro? Concordam ou não? Muito bem. Joia. E aí eu pergunto para vocês, quanto que vai valer a distância do ponto de aplicação aqui, ó, do peso da pessoa até o ponto O? Quanto que vale essa distância? Essa é a pergunta. A pergunta é, a que distância essa pessoa faz com que a barra só desencoste do ponto A? Tudo bem? Certo? Vou fazer aqui uma... ó. O peso da barra faz com que a barra tenha essa rotação nesse sentido, e, portanto, no sentido anti-horário é mais. Tá? E o peso da pessoa fará com que a barra tenha uma rotação no sentido horário, e, portanto, será negativo. Certo? Então, o que é que você vai escrever agora? Simples. Você vai escrever que o momento do peso da barra em relação ao eixo de rotação O, ao polo, mais o momento do peso da pessoa em relação ao O, tem que dar 0. PB deu positivo, então é mais PB vezes quanto? Qual é a distância da força, do ponto de aplicação da força até o eixo de apoio? Não é 1 metro? Põe lá.
Agora, o momento do peso da pessoa causa uma rotação no sentido horário. Então, aqui você ganha um sinal negativo. Que vai ficar... Não, já fiz isso. Vai ficar o peso da pessoa vezes que distância? Essa é a pergunta. Tudo isso tem que dar quanto? Tem que dar 0. O que eu quero que você perceba, o que é? É que você pode pular essa sentença aqui. Porque se só são duas forças, o momento de um tem que ser igual ao momento de outro, para ficar em equilíbrio, para não pegar mais no ponto A. Então, você poderia vir simplesmente escrever aqui, ó, o momento do peso da barra tem que ser igual Halene, admit Halene, Halene, Halene. O momento do peso da pessoa em relação sempre ao ponto O. Pronto. Tanto faz. Mas é legal você já ter essa ideia na cabeça, tá? Então, como é que vai ficar? Qual é o peso da barra? É P vezes 1. Igual. Qual é o peso da pessoa? É P sobre 2 vezes X. Portanto, alegria, alegria. Portanto, quando ela passar 2 metros do ponto de equilíbrio, do eixo de rotação do polo, com certeza a gangorra solta do ponto A. Beleza? Bonitinho? Vamos lá. Até que hora que vai essa aula mesmo? Falta 25 minutos? Isso. Eita. Oi, Ana, tudo bom? Eu tô, Fro, e o senhor? O senhor? Ah, pergunta lá para quem entende disso. Pro padre, pro pastor, não é? Vai lá na igreja e pergunta, senhor, o senhor está bom? Muito bem, vamos lá. Vamos pegar esse problema 4 aí. A figura mostra uma garrafa mantida em repouso por 2 suportes A e B. Na situação considerada, a garrafa está na horizontal e os suportes exercem sobre ela forças verticais. O peso da garrafa e seu conteúdo tem módulo igual a... Parou. O peso da garrafa tem módulo ou intensidade igual a 1,4. Como é que lê isso? É ler KGF. Que unidade é essa? Essa é uma unidade antiga que pertencia a um sistema chamado sistema técnico. Era o tal do... Antigamente você tinha o MKS, você tinha o CGS e você tinha o MKST, que era o técnico. Então, muitas vezes se usava essa unidade para força. Unidade de força, quilograma-força. É por isso que se confunde muito até hoje. A culpa está aí, ó. Que se confunde muito peso e falar que o peso do corpo é tantos quilos. Engenheiro faz isso. Engenheiro fala assim, ó, putz, eu preciso fazer uma prensa que aplique tantos quilos
Ele fala isso. O engenheiro fala assim, preciso fazer uma prensa que aplique tantos quilos. Olha, ele está falando que ele precisa fazer uma prensa que estabeleça uma pressão através de uma força de tanto kgf por metro quadrado. Mas ele abrevia e fala tudo isso aí. E eu concordo, é o dia a dia do serviço, você não vai ficar sendo rigoroso ao extremo. Mas só que isso causou um pouco esse negócio do quilo, exatamente por isso. Então, atenção, para você não sabe, primeiro, não se preocupe com isso. Isso não é uma unidade do sistema internacional, tá? Mas é uma unidade de força. Pode aparecer? Pode. E não se preocupe, KGF está no sistema internacional. Tá? Só que um KGF corresponde a uma força quando a Terra atrai o corpo, um corpo de 1 quilograma, com uma aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? O que é quilograma metro por segundo ao quadrado? Newton. Força, massa, vezes aceleração. Então, o que eu estou mostrando para você aqui? Que um KGF é aproximadamente 9,8 newtons, ou 10. Tá? Mas no caso aqui, não vai precisar nem transformar, porque como tudo vai estar em KGF, então não teria problema nenhum, tá? Mas é uma unidade que se usa, que às vezes aparece, mas não se preocupe, tá bom? Feito esse adendo, sabendo que a distância horizontal entre os suportes AB, vamos desenhar isso aqui, distância horizontal entre os suportes AB diz que vale 12 centímetros, determina o sentido da força que o suporte A exerce sobre a garrafa e calcule o valor. Quer dizer, ele quer que a gente calcule o valor da força FA. Eu pergunto para você, você já viram isso aqui? Isso aqui normalmente aparece muito em loja de enfeite, né? Aqui, às vezes, aparece aqui, na fazenda. Você coloca aqui uma garrafinha de pinga. Aí você tem lá um cantinho da pinga que os caras fazem esse aqui. Coisa de fazenda, coisa de enfeite. Bom senso. Você acha que o FA é para cima ou para baixo? Qual é a tendência dessa garrafa? Fazer isso aqui ou não? A parte do A subir? Portanto, o A aplica uma força na garrafa aqui assim, Então, eu preciso aplicar aqui uma força FA. Então, é uma força vertical e para baixo. E o B, o que você acha? Concorda que seria uma força aqui para cima? Posso chamar essas forças de forças normais? Pode. Força de compressão. Comprimo o A para baixo e o B comprime a garrafa para cima. Tudo bem? Reparou que o peso da garrafa está exatamente no ponto C? Tá? E ele fala também, né, que o centro de massa C situa-se a uma distância horizontal D do suporte B. Então, ele está falando, que essa distância aqui, o centro de massa, o centro de gravidade da garrafa
do suporte do ponto B está a 18 centímetros. Tudo bem? Bom, vamos calcular. A pergunta é o FA, né? Com essas distâncias, ela está em equilíbrio. Quando está em equilíbrio, nessas distâncias, vou pensar em momento. Atenção, outro truque que eu vou ensinar para vocês. Que ponto que eu vou usar para servir de polo? Pode ser o A? Pode. Pode ser o B? Pode. Pode ser o C? Pode. Pode ser qualquer ponto. Só que o que eu vou fazer? Eu não quero o FA? Quero. Quanto vale o FB? Não sei. Mas eu poderia escrever, ó. Vê se você concorda comigo. A primeira condição de equilíbrio não é a resultante igual a zero? Fala para mim. Qual é a condição para que a resultante de forças dê zero aí? Com esses desenhos que eu fiz. O que você poderia falar para mim? Para a resultante dar zero. Força azul, força vermelha e força preta, que é o peso. Como é que seria isso? Para a garrafa ficar em equilíbrio. Só as forças. Bom senso aí. Vamos lá. Alguém? Canta aí para mim. Força preta mais força azul igual a força vermelha. Boa! É isso aí. É isso aí. Então ele falou, ó, FA mais o peso tem que dar FB. Concordam? Porque aí fica em equilíbrio. O peso você tem? Você tem. Tá? O FA que você quer, o FB você não tem. Você tem duas incógnitas. Então, eu vou ter que apelar para uma outra situação. Qual é a outra situação de equilíbrio? A somatória do momento das forças tem que dar zero. Agora que vem o truque. Sabe o que eu faço? Se possível, eu uso o ponto de apoio para uma das incógnitas. Porque o momento de uma das incógnitas, se estiver em cima do ponto de apoio, o momento vai ser quanto? Zero. Então, qual seria um ponto bom? Para a gente eliminar uma incógnita e, de repente, nem eliminar aquilo que a gente precisa. O ponto B. O ponto B seria bom, não seria? Sim. Porque, veja, ó, em relação ao ponto B, olha o que vai dar. Vou fazer agora, depois não faço mais. Seria o quê? Ó? O momento de FA em relação ao ponto B, mais o momento de FB em relação ao ponto B, mais o momento da força-peso em relação ao ponto B. Isso tem que dar quanto? Zero. E eu te pergunto, quanto vale o momento da força FB em relação ao ponto B? Qual é a distância do ponto de aplicação dela ao ponto? Não é zero? Zero. Ó, joguei fora. Olha que molezinha. Pronto, agora fica fácil. Porque como é que vai ficar? FA vezes quanto? Qual é a distância de FA até o meu ponto? Não é 12? Pronto. Igual. Igual não. Atenção, FA rotacionaria no sentido anti-horário. Momento positivo. Agora, o peso rotacionaria no sentido horário. Momento negativo. Seria quanto?
seria o peso da garrafa. Qual é a distância do peso da garrafa até o ponto B? Não é 18? Tudo isso dá 0. Voltando ao que eu falei na aula no exercício passado, era igualar 12 FA igual a quanto? O peso não é 1,4 vezes 18. Fazendo essa conta, o FA dá 2,1. 2,1 kgf. Ai, professorzinho, não precisava transformar de centímetro para metro? Não. Por quê? Porque está tudo em centímetros. Vai igualar, vai cancelar. Não precisa. Você faz desse lado, você faz do outro lado. E dá a resposta em kgf. Ah, professor, mas se ele pedisse em Newton, multiplicava por 10. 21 newtons é o valor dessa força. Ok, gente? Tudo bem? Tá? Vamos lá, vamos mais um. Esse exercício, a resposta já vai estar clara. Que é o que é a minha opinião. Eu vou ler o exercício, depois nós já vamos ler a pergunta e já vamos dar a resposta. Claro que é uma questão dissertativa, né? Você vai ter que descrever isso. Um jovem e sua namorada passeiam de carro por uma estrada e são surpreendidos por um furo num dos pneus. O jovem, que pesa 75 quilos, tá vendo? Se ligou onde vem essa simplificação da unidade? Os caras falavam pesa 75 quilos. Na verdade, pesa 75 kgf, quilograma força. Essa é a palavra. Essa pessoa pesa 750 newtons. A massa é 75. Tudo bem. Pisa a extremidade de uma chave de roda inclinada em relação à horizontal, como mostra a figura 1. Alguém aqui já trocou pneu de carro? Já viu alguém fazer esse tipo de coisa, colocar a chave de roda e pisar em cima? Você já viu como é que os caras borracheiros trocam pneu de caminhão em borracharia de estrada? Já se ligou que eles colocam a chave de roda e na chave de roda eles colocam um cano enorme? Para que serve o cano enorme? Para estender, para aumentar o quê? O momento de força. Para facilitar, para você fazer menos força. Então, atenção, os marceneiros da vida, os caras que querem colocar prego em algum lugar, vai martelar um prego, se segurar perto da cabeça do martelo, é ruim. Segura mais afastado da cabeça do martelo, no cabo. Por quê? Para você criar mais momento. Mais momento, você faz menos força. Porque o eixo de rotação no martelo vai estar aqui no prego, né? Segura mais embaixo, não perto da cabeça. Certo? Momento Ana Maria Braga. Muito bom. Tá. Mas só consegue soltar o parafuso quando exerce sobre a chave uma força igual ao seu peso. Entendi. Quer dizer, pulou em cima. A namorada do jovem, que pesa 55 kg força, encaixa a mesma chave, mas na horizontal, em outro parafuso, e pisa
a extremidade da chave, exercendo sobre ela uma força igual ao seu peso, como mostra a figura 2. Certo? Supondo que esse segundo parafuso esteja tão apertado quanto o primeiro, e levando em conta as distâncias indicadas nas figuras, verifique se a moça consegue soltar esse segundo parafuso. Justifique sua resposta. A moça vai conseguir soltar ou não? Vai. Por que que ela vai? Porque ela é moça. E as mulheres estão dominando o mundo. Na verdade, não, já dominaram. Você vê os prêmios lá de negócio, de melhor de química, melhor de física, literatura, tudo mulher. Os homens estão tudo tonto aí, os tontão. As mulheres estão dominando. Bigodão, a gente já era, filho. A mulherada tomou conta da bagaça. É lógico que ela vai soltar. Agora, a gente já tem uma ideia. Claro que se as forças fossem iguais, a gente já saberia dizer. Porque eu preciso da força perpendicular. E a única força perpendicular é o da moça. Do menino não é perpendicular. Então, nós vamos ter uma componente só fazendo força. Você vai ter uma componente aqui, ó, na direção da barra e do eixo, que não vai aplicar força de rotação. Então, você vai ter que ver uma força aqui, ó. E que, na verdade, é uma componente, a gente já sabe que ela vai ser menor mesmo. Está na cara isso. Se fossem iguais, agora, como não são, os valores são maiores, nós vamos ter que fazer o cálculo. Então, primeiro, gente, vamos lá. Ó, o menino aplica uma força-peso. Concordam? Vamos colocar peso do homem. Aqui é o peso da menina. Peso da menina, da mulher. Dá para calcular o momento da mulher? Fácil. Como é que eu calculo o momento da mulher? O momento do peso da menina em relação ao eixo é o peso da menina vezes 30. Concordam ou não? Esse é o momento. 51 vezes 30. Isso dá 1510. Estou certo ou estou errado? Não. Estou errado. Dá 1530. Quilograma força centímetro. Tá? Vamos ver o do cara. Qual é o grande lance do cara? Qual que é a pegada? Eu vou ter que decompor. Por quê que eu tenho que decompor, gente? Porque o que me interessa é o quê? A componente perpendicular, ó. Então, na verdade, o que vai me interessar é essa força aqui, ó. Seria o peso do homem na direção normal, vamos chamar de PY. E eu teria uma componente aqui, ó, na direção do eixo, que eu posso chamar de P do homem X. E que essa não me dá momento, concorda ou não? O momento, ó, vou até escrever aqui, ó. O momento do peso do homem na direção X é zero. Não me dá rotação nenhuma. Quem vai me dar rotação é o PY. Ó, momento. Ó, momento
da componente PY, correto? Será igual a quem? Do homem, né? PY do homem PY do homem vezes quanto? Vezes 30. Porque ó, a força agora está perpendicular à barra, ó. Correto? E é isso que eu preciso trabalhar. Ou a sua linha de ação. Olha lá, a linha de ação dela. Está aqui, ó, a linha de ação. Preciso achar o PY. Atenção. Como é que eu vou achar esse PY? Bom, estão vendo um trianguinho aqui, não estão? Se eu chamar esse ângulo aqui, ó. Se eu chamar esse ângulo de alfa, esse ângulo é alfa também. Tipo plano inclinado, lembra? É o mesmo ângulo, tá? Então dá para achar esse ângulo, porque o PY em relação ao alfa, cateto o quê? Adjacente. Em relação ao alfa. Adjacente, função trigonométrica que trabalha com adjacente. Cosseno. Cosseno. Então vou escrever, ó. Cosseno de alfa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o peso do homem. Pronto. PY vale quanto? Preciso achar só o cosseno de alfa. Com esse triângulo aqui, dá para achar o cosseno de alfa? Dá, né? Tá. Cateto adjacente é quanto? 20. E a hipotenusa? 30. Tá bom. Então, PY será ó, o PY será o peso do homem vezes o cosseno de alfa. O peso do homem é 75. E o cosseno de alfa? 2/3. 2/3. Eu vou deixar 20 sobre 30 para mostrar uma coisinha para você aqui. Então, com isso, preste atenção. O momento do homem será 75 vezes 20 sobre 30, vezes a distância, que é 30. Bom, quanto dá isso aqui? Vai cancelar? Tá 1.500 ao total, não é? Dá 1.500. 1.500 quilograma força centímetros. Pergunta, a menina consegue ou não? Sim. Se o menino conseguiu nessas condições, porque o momento é 1.500, ela consegue, porque o momento dela é 1.500, 1.530. O que eu falei? Não precisava nem ter esperado a resposta. A mulher ia ganhar mesmo. Atenção, eu não sei quem perguntou para mim mesmo no começo da aula sobre a linha de ação. Alguém está aí? Quem foi? Ó. Acho que foi o Henrique, não é? Acho que pode ter sido. Pode ter sido. Ó, dá uma olhada, ó. Olha o que dá para perceber aquilo que eu falei da linha de ação. Vocês estão vendo a linha de ação aqui, ó, que passa pela essa força? Estão vendo? Essa linha de ação.
Aí é a força original, tá? Não é a decomposta. E ela é perpendicular à reta que passa pelo ponto. Você poderia pegar simplesmente o pH e multiplicar por essa distância. É a mesma coisa. Linha de ação perpendicular aqui, ó. É como se fosse agora um braço menor. Só esse bracinho aqui, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. pH vezes 20. Quanto que dá? 75 vezes 20. Não dá o mesmo resultado? Repara que aqui é 75 vezes 20, porque o 30 com 30 cancela. Então, se você conseguir achar a linha de ação que passa pela força, sendo perpendicular à reta que compõe o eixo, essa distância aqui é a mesma coisa. Porque aí você não precisa fazer o cosseno, não precisa decompor a força. Certo? Tudo bem? Beleza? Tá bom? Bom, acabou a aula, né? É isso ou não? Sim, acabou. Então tá. Então, ó, eu vou deixar indicado para vocês as duas questões e vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Uma é do ITA, outro da Unicamp. É fácil achar essas questões, são moleza, tá? Rapidamente, o 6, ele pergunta quanto é que vale a reação. Você tem uma barra apoiada em 2 pontos e um corpo aqui. Ele quer saber quanto é que vale a reação no ponto A. Vocês concordam que a reação aqui é para cima, não? Concorda? Compressão, né? A barra comprime, peso da barra. Que mais? Mais o corpício que está aqui. NA. Essa que é a pergunta, tá? Essa é a pergunta que ele faz para você. Vamos marcar as forças. Você vai marcar o peso da barra onde? Onde é que você marca o peso da barra? Vamos chamar de... Na metade, vamos dizer. Na metade. Que distância que seria aqui no caso? 5 metros. Porque ela tem 10 metros, né? Eu estou marcando só as distâncias para vocês poderem fazer depois. Vai ter a normal em C, não vai? Que é uma força de compressão para cima. Que essa daqui você também não sabe. Essa força vai te atrapalhar. Vamos fazer o momento em relação a C, tá? Aí a gente tira essa pegada. E nós vamos ter o quê? O peso do corpo aqui para baixo. Tá? Pergunto para vocês, pode falar para mim rápido, hein, Bigodão? Qual é a relação das forças aí para ela ficar em equilíbrio? Só das forças. O peso mais o peso do T igual às duas normais. Peso mais PD é igual a NA mais NB. Fechou? Duas incógnitas? Sim, porque ele deu o peso dos corpos aí, 50 e duas incógnitas. Então, vai para os momentos. E vai fazer o momento em relação a quê? A C. Para assumir, não é NB, né? É NC. É para assumir, tá? Então, você vai lá e já põe direto, ó. Momento de NA em relação ao C, mais o momento de P em relação a C, mais
o momento de NC em relação a C, mais o momento de PD em relação a C tem que dar quanto? 0. Certo? Ixi, igual a 0. Tá bom? Sendo que você vai anular qual? Essa daqui. Aí descobrir as distâncias. Aí você vai ter bom senso para descobrir. Eu quero que você treine isso, tá? Qual a distância desse? Porque tem que tomar esse peso em relação a C, né? Só para ajudar, vai. Quanto você acha que é essa distância daqui até aqui, ó? 3 metros? Quanto? 3? 3? Não é de A a G? Não é de C a G? AP, né? Isso. Que G? Ah, o G você chamou de centro da gravidade, né? Uhum. Aqui, ó. Daqui até aqui, ó, não é 5? Porque tá na metade, né? Tá? Ah, eu pensei que era 8. Não, É, tá aí. mas de CA não é 8? Não, AC é 7. Ó, AC é 7. Então são 2. Isso. E daqui até aqui será quanto? Você vai ver que vai ser 1. Só fazer a conta. Agora não dá para fazer aquela coisa de igualar, hein? Você tem que fazer e tomar cuidado com os sinais, tá bom? Fica de presente para vocês. Resposta. Pra vocês fazerem em casa de alegria. 10 newton. Tá? E só para encerrar, o exercício 7, você tem uma escada apoiado aí. Então, ele quer que você marque as forças, que é o item A, e descobrir se é possível manter a escada estacionária não havendo atrito em P. Para isso, você tem que calcular quanto é que vale a normal em C e o atrito em C. Eu só quero marcar com vocês as forças. Primeira força que eu vou marcar, ó. Concorda? A normal no ponto P é assim. Compressão, né? Contrária à compressão. Que mais que eu teria? Eu teria o peso dessa escada. Onde está o peso da escada? Onde eu coloco esse peso? Seria no 2,5, né? Não. Ah, sim. Perfeito. A escada 2,5. tem, a escada tem 5 metros, que é 3, 4, 5. 2,5. Tá? Que mais que eu teria? Concorda que a escada está pressionando o chão aqui para baixo? Então, eu teria uma normal aqui em C. E agora que vem o grande lance. Tem atrito, não tem? No ponto C. Aqui eu não quero que tenha atrito. O atrito, se tivesse, aqui seria para onde? Para cima ou para baixo? O que vocês acham? Nesse ponto. No P, É. O atrito, para cima ou para baixo? para cima. Para cima, a tendência a escorregar. E a escada, o atrito é para onde? Para a esquerda ou para a direita? Qual é a tendência dessa escada? Escorregar para onde? À esquerda? Portanto, o atrito é contrário à tendência do escorregamento. Portanto, aqui está o atrito no ponto C. Então, aqui estão marcadas as forças. Ele quer que você calcule o NC e o AC. Por momento, você vai ter que decompor. Aqui a gente já saca, né? Só para rapidinho. O NC eu já calculei. Ô, Bigodão, o NC tem que ser igual a quem? Com certeza. Concorda?
O peso da É, escada. para cima e para baixo, né? Então, como eu já sei que o peso da barra eles deram é 40 vezes o G, que é 10, o NC eu já calculei. Agora você tem que achar esse AC aqui. Como é que você vai achar o AC? Tem que decompor o PY aqui, tem que decompor o NY aqui, tem que decompor o atrito aqui na direção também, nessa direção perpendicular. É tudo perpendicular, tá? Os ângulos dá para você achar, para você ter 3, 4, 5, você acha o ângulo que você quiser, decompõe ou faz pela linha de ação. Mas isso vai ficar para vocês também, como lição. E a resposta do atrito no ponto C dá 150 newtons. Nesse momento eu estou encerrando o nosso curso de... Cadê? Eu quero aumentar eu aqui. Por que que não está querendo ficar grandão? Só fica pequenininho. Bom, de qualquer forma, é fácil, quer ver? Só tem 13 nego mesmo. Tá meio fraco hoje, não? O pessoal não está assistindo aula? Não, realmente tá fraco. A primeira aula teve bastante. Tá certo. Bom, então estou encerrando. E aí, o que eu vou fazer a partir de amanhã? Eu começo gravitação universal para a alegria da Isabela. Que ela fala Essa é o sofrimento já. que é nada, é mó moleza, mó fácil. Tá bom, gente? Beleza? Então tá. Tchau para vocês. Tudo de bom. Descansa mais um pouquinho, amanhã voltamos, tá? Tchau, Tchau. professor. Obrigado. Até amanhã. Tchau, professora. Até amanhã. Tchau. Tchau. Aproveita o seu dia. Tá bom. Tchau, professor. Até amanhã. Alô.